Muito boa noite a todos. 22 de dezembro. Siga-nos nas redes sociais e fique sempre bem informado. Veja os destaques. Crimes de assédio, importunação sexual. Casos estão crescendo nos ônibus da Grande Ilha. E canal para resolver o problema é a denúncia. Mais de 900 detentos do sistema penitenciário receberam hoje o benefício da saída temporária de Natal. Cefaz divulga calendário de pagamento do IPVA 2022 com percentual de 23% mais caro que ano passado. A Assembleia Legislativa apresenta balanço de produtividade. Câmara Municipal adia a aprovação da LOA para barganhar recebimento das emendas impositivas. E ainda, voo da empresa Gol são cancelados, causam transtornos a passageiros. Tudo isso e muito mais agora no Jornal da Guará. Começamos a edição de hoje dando destaque a um assunto que vem ganhando repercussão e maior notoriedade. Crimes de importunação sexual, assédio a mulheres e o que mais vem acontecendo, por sinal, duas situações aconteceram recentemente, foram gravadas, pararam nas redes sociais. O último caso foi de um homem que se masturbou próximo à passageira dentro de um ônibus que fazia a linha São Raimundo. A pergunta que fica é: se o cidadão está doente, por que não procurar ajuda? Algo que acontece em nossa sociedade pode estar influenciando nesse tipo de comportamento. É preciso encontrar uma cura, um caminho correto. 2 casos de assédio sexual dentro de coletivos foram registrados recentemente e divulgados nas redes sociais. No primeiro caso, um homem foi preso após ser flagrado cometendo atos sexuais próximo a uma passageira dentro de um ônibus que fazia linha em São Luís. Segundo testemunhas, o homem chegou a ejacular na passageira, que se assustou. Outros passageiros que viram a cena seguraram o homem contra uma das portas do coletivo. O motorista do ônibus parou próximo a uma viatura da Polícia Militar e o homem acabou sendo preso e encaminhado para a penitenciária de Pedrinhas, onde vai responder pelo crime de importunação sexual. Casos assim, infelizmente, são comuns em transportes coletivos e muitas mulheres sofrem esse desconforto. Ficou lotado, um encostado do outro, e eu não percebi até então, achei que é porque o ônibus estava lotado, que a pessoa estava encostada em mim, né? Mas quando o ônibus começou a esvaziar, foi que eu comecei a perceber que aquela situação era realmente o que eu estava pensando, né? Pessoa encostando as partes íntimas dela, né? Na minha perna. E eu fiquei tão nervosa, eu não tive reação. Quando eu comecei a perceber, eu até cheguei a cruzar as pernas também, colocar minha bolsa, me afastar um pouco. Outro caso aconteceu por um idoso, acusado de estar se masturbando ao lado de uma passageira e de uma criança de apenas 10 anos. A vítima conta que o idoso ainda tentou tocar na criança e que, ao perceber a ação, logo mudou de banco com a sua irmã. O acusado tentou disfarçar que estava dormindo para não chamar a atenção dos demais passageiros. Precisa conseguir identificar esse homem e ela precisa ter algumas provas, né? A palavra dela importa, mas precisa ser corroborada, precisa ser somada com outras provas, por exemplo, testemunhais. Vocês viram, deixa eu pegar aqui o contato de vocês, né? Para que eu possa ir até a delegacia. Vai ver que o homem se evadiu, por exemplo, né? Ela não conseguiu, ninguém viu a situação, ela não conseguiu naquele momento, ficou em choque, paralisada, não conseguiu pedir ajuda e após ele descer do ônibus, ela consiga verbalizar, consiga falar da situação e aí ela consiga de alguma forma, por exemplo, alguém, eu conheço, ele mora em tal lugar, tá aqui as informações dele e pega algumas provas testemunhais que demonstrem como que ela estava abalada, os relatos que ela fez, o que aconteceu e aí sim ela pode ir até uma delegacia e informar. E hoje a Justiça Estadual concedeu a saída temporária do Natal a 982 detentos do regime semiaberto, benefício dado pela Vara de Execuções Penais. Os detentos devem retornar às unidades prisionais até às 18 horas do dia 28 de dezembro, terça-feira. Os presos que não comparecerem no prazo determinado serão considerados foragidos. Entre as exigências a serem cumpridas pelos beneficiários com a saída temporária estão aí: fornecer o endereço onde reside, família,
ou onde poderá ser encontrado. Não frequentar bares, festas ou similares. Se recolher no endereço que foi informado no período noturno. Ano passado, o benefício foi concedido para 1.058 presos. 42 não retornaram aos presídios. A saída temporária está prevista na Lei de Execuções Penais, podendo ser concedida a condenados que cumprem pena em regime semiaberto, que destina para condenações entre 4 e 8 anos, não sendo casos de reincidência. Bom, e a gente segue aqui, o Jornal da Guará, falando agora sobre uma denúncia que a nossa produção recebeu, muito séria, sobre voos da empresa Gol. Bom, esse assunto a gente vai estar falando para você daqui a pouquinho, dos voos da Gol que tiveram um interrompimento, uma interrupção por conta de problemas. A gente segue, portanto, aqui para o intervalo e daqui a pouquinho dando os destaques da economia no Jornal da Guará. Eu volto já. Voltamos e agora com informações sobre a nova tabela de cobrança do IPVA 2022. Para o ano que vem, o reajuste chega a 23,51%. Segundo a Cefaz, esse percentual foi calculado de acordo com estudos realizados pela FIPE e considerou aí a variação do preço de mercado dos veículos, bem como a composição da frota de veículos tributáveis do Maranhão. Contraponto do Estado nessa concessão de 20% de desconto para o pagamento antecipado do imposto. O empresário ainda não estava sabendo do reajuste no valor do IPVA. Quando soube, não achou muito bom. Nossa, um absurdo, né? Um aumento muito significativo para a gente, né? Bem alto mesmo. A inflação já vem bem alta, complicado. Pelo calendário do IPVA para 2022, divulgado pela Secretaria de Estado da Fazenda, os proprietários de veículos automotores vão pagar 23,51% a mais no imposto do que neste ano. O gestor do setor explica as bases desse reajuste. O aumento do IPVA 2022 ele decorre diretamente do preço dos carros. O preço dos carros ele aumentou devido à inflação, à alta do dólar e à falta de suprimentos na cadeia produtiva da indústria. Então, como o preço dos carros subiram, o IPVA aumentou também. Cabe falar que a sistemática da cobrança do IPVA não foi alterada. O IPVA que o contribuinte paga ele é resultado da aplicação da alíquota do imposto em cima do valor do mercado. Esse valor de mercado, inclusive, é fornecido pela FIPE como o valor venal e a base de cálculo praticada para o IPVA em todo o Brasil. A Cefaz já disponibilizou a tabela de valores do IPVA no site do órgão. O interessado vai acessar o site, clicar em IPVA e tabelas. A pessoa pode verificar o valor por marca, modelo e ano de fabricação do veículo. O pagamento já poderá ser feito no primeiro dia útil do ano. O calendário vai iniciar em março, mas é possível fazer o pagamento antecipado desse imposto desde janeiro. Quem optar por pagar em cota única antes do dia 25 de fevereiro pode ter desconto de até 20%. O contribuinte que realizar o pagamento do IPVA 2022 em cota única até o dia 25 de fevereiro de 2022 receberá um desconto de 20% na sua cota única. Para aqueles que pagarem atraso, o IPVA ele incide acréscimos moratórios, juros e multa moratória para o pagamento em atraso. Bom, assuntos da economia. Já temos aqui conosco o Wagner Matos para falar sobre esses destaques. Boa noite, Wagner. Seja bem-vindo. Bom, Wagner, a gente tem aqui, começando a nossa lista de ações aqui da economia, o índice de confiança do consumidor. Qual é a avaliação feita? Olha, Hugo, nesse mês de dezembro, a Fundação Getúlio Vargas, que faz essa leitura, ela demonstrou que nesse mês a gente teve uma melhora de 0,6 pontos. E isso se deve a uma expectativa já para o começo do outro ano. Já foi definida essa parte que mais afetava na parte de investimento, que era esse risco fiscal. Com a votação agora você tem essa possibilidade de melhora do Senado. E aí o orçamento fica mais previsível e você tem mais essa expectativa tanto do setor da parte de empresas, que é o setor privado, tanto na parte do setor financeiro, que fazem os investimentos em ações, nos produtos financeiros
que estão atrelados também à nossa taxa Selic. Ações, investimentos de risco, outros nem tanto. Como é que se comportou a Bolsa de Valores para esse ano, Wagner? Olha, Hugo, com o fechamento de hoje, a Bolsa brasileira, que é medida pelo índice Bovespa, ela teve um comportamento muito negativo. Ela caiu 10,8%. E isso tudo se deve por causa das consequências da crise pandêmica e o risco fiscal, que teve uma grande influência. Tanto que a gente teve agora essa definição somente agora, com a aprovação da PEC dos precatórios, que zerou essa dúvida que tinha sobre o orçamento e sobre esse furo do teto. E agora, com a virada do ano, a gente tem uma expectativa maior, principalmente aquelas empresas que têm ligação com a exportação. Uma das que podem prometer um grande ganho, uma retomada, são aquelas ligadas ao faturamento de commodities de exportação, atrelado ao dólar. A gente tem a Vale, tem a Petrobras, tem as exportadoras de grãos, de proteína animal, celulose. Então, elas têm maior atratividade agora, no começo do ano. Por quê? A gente tem uma retomada da economia mundial e um investimento muito grande em infraestrutura, que vai demandar essa demanda nesses investimentos que estão surgindo, tanto na Europa, na China, quanto nos Estados Unidos. Essa retomada tem que ser bem dita, né? Com os dois pés no chão. Wagner, a gente tem aí o IPCA 15, que remete à prévia da inflação, faz esse cálculo, esse balanço. Quais são as expectativas? Olha, Hugo, a expectativa é de um pouco de melhora, porque a gente já teve o índice do Banco Central, o IBCBR, que é tipo uma prévia do PIB, e ele apresentou uma melhora no último mês. E aí, com isso, a gente tem uma expectativa que a inflação deu uma acalmada nesse último mês de dezembro, porque a gente viu que os comportamentos dos preços, a gente teve um recuo maior dos preços, que influenciam bastante na parte dos combustíveis, inclusive a gente teve uma redução, e isso vai dar um refresco momentâneo na nossa inflação. E aí pode gerar alguma queda em determinados setores, principalmente na parte do turismo. Bom, que é o nosso forte aqui na nossa região Nordeste, na nossa capital São Luís. O Maranhão vem crescendo nessa área. Impactar no turismo é algo não muito interessante. Obrigado, Wagner. Olha, a gente deixa aqui um abraço de Feliz Natal para você, para sua família. Obrigado pela essa colaboração, mas semana que vem eu cobro sua presença aqui para a gente desejar Feliz Ano Novo pro pessoal. Eu que agradeço, Hugo. Um Feliz Natal para você, sua família e todos aqui da Rede Guará, e para você aí em casa, que aí a gente tem essa esperança de melhoras. Um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau. Bom, 2022 deverá ter reajuste acima de 10% no valor do novo salário mínimo, que pode passar dos atuais R$ 1.100 para R$ 1.210, conforme prevê o relatório do orçamento de 2022. O valor representa um aumento de 10,04% em relação ao salário mínimo atual, que é de R$ 1.100. O novo valor começa a valer em janeiro de 2022. O índice é o maior em 6 anos, mas sem aumento real. Desde 2016, quando o reajuste do salário mínimo foi de 11,6%. A inflação vinha caindo, assim como o aumento do piso. O reajuste desse salário mínimo é realizado com dados nos anos com base no INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e a inflação das famílias com renda de até 5 salários mínimos. Desde que o governo apresentou ao Congresso essa proposta para a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, do ano que vem. Essa estimativa para a variação do INPC neste ano passou de um avanço de 6,26%. Essas informações que a gente passa aqui para você, portanto, com relação ao nosso novo salário mínimo. E a gente segue aqui o Jornal da Guará com mais informações e falando agora da Assembleia Legislativa do Estado. Hoje, o presidente da Casa convocou a imprensa para uma entrevista coletiva. Lá, ele apresentou o relatório de produtividade.
os projetos aprovados do Executivo, do Legislativo, Judiciário, além também do Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas. O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, o deputado Otelino Neto, conversou com a imprensa antes do início da sessão desta quarta-feira, a última do ano. Entre trabalhos do Legislativo, relacionamento com o Executivo e cenário político, o deputado falou sobre um dos projetos mais importantes votados na Casa neste ano, o Orçamento do Estado. Esse é um instrumento fundamental, porque é o orçamento a peça que permite legalmente que o Poder Executivo possa executar as políticas públicas, financiar os hospitais, recuperar as estradas, construir novas estradas, financiar a educação pública, financiar programas sociais importantes que estão em execução. Enfim, é a peça fundamental para que o Estado possa funcionar. Otelino falou também sobre o concurso da Assembleia Legislativa, anunciado há algumas semanas, e alvo de críticas por conta da distribuição de cargos. Terão três vagas por cargo como cadastro de reserva. É o que é possível fazer mediante as condições financeiras da Assembleia Legislativa. E, claro, a vinda de mais servidores vai reforçar ainda mais a capacidade de produzir do Poder Legislativo estadual. O presidente da Assembleia também falou como pretende conduzir a relação entre os poderes legislativo e executivo, quando Carlos Brandão assumiu o governo do estado em 1º de abril. Apesar de ser declaradamente apoiador de Everton Rocha, principal adversário de Brandão na corrida pré-eleitoral, Otelino fala em relação respeitosa com o futuro gestor estadual. Independente da decisão dos rumos políticos, eu não considero que é algo definitivo, um rompimento entre o senador Weber e o vice-governador Carlos Brandão. Acho que o diálogo pode resultar no entendimento de um com o outro e de outro com um. A relação do presidente da Assembleia com o governador vai ser uma relação respeitosa, harmônica e independente, como estabelece a Constituição. Em nenhum momento, se vier a acontecer um afastamento político que nos coloque em projetos eleitorais diferentes, a governabilidade do Estado estará comprometida. Isso não é um favor meu ou do governador, do presidente da Assembleia ou do chefe do Executivo. Essa é uma obrigação que nós temos que cumprir, nos relacionar para que o Estado, a sociedade, não tenha prejuízo por eventuais diferenças político-ideológicas ou mesmo meramente eleitorais. Sobre a permanência no PCdoB, Otelino revelou. Depende de variáveis políticas. Eu tenho muito carinho pelos companheiros do partido. Acho que o PCdoB é um partido historicamente fundamental para o Brasil. Bandeiras populares importantes em lutas fundamentais para o Estado brasileiro. Agora, a decisão de mudar ou não, ela vai ser no tempo oportuno. Você perguntou sobre o PDT, se eu vier a deixar o PCdoB, o PDT é sim um caminho natural. Bom, sobre a Câmara Municipal de Vereadores de São Luís, a sessão para apreciar a proposta orçamentária de 2022 foi adiada para a semana que vem. A avaliação estava prevista para hoje, mas devido ao não pagamento das emendas impositivas previstas no orçamento deste ano de 2021, os vereadores aguardaram cerca de uma semana para essa liberação, uma forma clara de protesto por parte da Câmara Municipal. Segundo os vereadores, existe um débito de 50% dessas emendas impositivas que não foram pagas pela Prefeitura de São Luís. A previsão agora é de que os vereadores vão se reunir na próxima terça-feira, dia 28, para votarem a proposta da LOA. Este é o tempo que os parlamentares esperam para que o Poder Executivo Municipal libere as emendas previstas. Se não ocorrer, essa votação fica adiada mais uma vez, pode ficar para o mês de fevereiro de 2022. A hora do intervalo, o Jornal da Guará volta daqui a pouquinho falando de problemas com aeronaves da empresa Gol. Um instante só. A previsão é que a partir da madrugada de amanhã, às 3 horas e 24 minutos, a baixa-mar estará com 0,9 centímetros. Às 9 horas e 25 minutos, a pré-mar estará com 5,1 metros.
Às 15 horas e 34 minutos, a baixa-mar estará medindo 1,2 metros. E às 21 horas e 32 minutos, a pré-mar estará com 5,4 metros. Jornal da Guará de volta e agora sim a gente fala do caso da empresa Gol, a empresa de linhas aéreas. Nós recebemos uma denúncia séria sobre um cancelamento do voo desta empresa. Vários passageiros retornaram para casa, os que puderam, e aguardavam um novo horário para o novo embarque. Porém, muitos não tinham para onde ir, ficaram aguardando no saguão do aeroporto por mais de 12 horas, segundo eles, sem assistência. Passageiros do voo 1765 da empresa Gol, com destino a Guarulhos, São Paulo, viveram momentos tensos na madrugada de hoje. O voo que sairia às 4 da madrugada foi cancelado. Teve que entrar em manutenção e remarcado para 3 da tarde. Depois de uma atualização, tinha previsão para 18 horas. Passaram-se 12 horas, nenhuma atenção foi dada aos passageiros. Muitos dormiram no saguão do aeroporto de São Luís. Crianças de colo tiveram que ficar acomodadas em cima dos bancos. E daí eu ainda fui perguntada a questão de alimentação, né? Dentro da resolução 400 da ANAC, a gente teria uma série de eu não digo benefícios, mas de acolhimentos da companhia. Falaram que, infelizmente, eles não tinham parceria com nenhum tipo de restaurante, nem de hotel, nem de transporte. Muita gente da cidade teve que voltar para casa para vir para cá bancando esse valor. E que, se a gente quisesse, a gente podia pegar as notas e depois pedir o ressarcimento. Perto da hora do almoço, eu ainda cheguei, fui fazer a reclamação no PROCON. A menina do PROCON entrou em contato de novo com a base, com a coordenadora da Gol, solicitando a questão dos vouchers de alimentação. E ela veio avisar que não existiam vouchers. Funcionários do PROCON estiveram no local, fizeram uma notificação para a empresa Gol e conseguiram confirmar que os passageiros iriam embarcar em uma outra aeronave de outra empresa para o destino São Paulo. E o Expresso do Trabalhador, serviço do governo do estado ofertado a funcionários que trabalham nos shoppings da cidade, teve uma avaliação positiva. A MOB já programa que o serviço deverá atender também o período matutino, contemplando mais trabalhadores. O Expresso do Trabalhador Noturno, coletivo gratuito voltado para profissionais que trabalham nos shoppings da capital durante o período da noite, completa mês de funcionamento. E a proposta vem surtindo bons resultados e ajudando os trabalhadores e o comércio local. Por isso, o novo Expresso entrará em funcionamento durante o dia e atenderá os trabalhadores comerciários da região do bairro Araçagi e adjacências, com roteiro que passa pela MA 203 e pela Nova Litorânea até o terminal da Praia Grande. Nesse primeiro momento, nós estamos priorizando o deslocamento da pessoa até o centro. E em toda a linha. É uma linha que tem muitos trabalhadores de construção civil que irão utilizar, pessoas que trabalham em escritórios corporativos, e as próprias pessoas que trabalham no centro. E a gente também já está fazendo todo o estudo para que a gente possa fazer a integração, tanto no terminal da Praia Grande quanto em todos os terminais dos shoppings. Os veículos são equipados com elevadores e ar-condicionado para todos os usuários que forem cadastrados no serviço pela MOB e receberam um cartão de gratuidade intransferível para usar apenas no Expresso até os terminais da capital. O projeto se iniciou no dia 19 de novembro, com a linha que atende os trabalhadores do Shopping da Ilha e durante todo o mês foi expandindo progressivamente para o São Luís Shopping, Tropical Shopping e também Golden Shopping. Cada ônibus realiza cerca de 2 viagens até os terminais e cerca de 70 a 80 passageiros por linha são transportados de forma mais rápida e segura ao encerrarem o seu expediente. Os feedbacks que nós recebemos são muito positivos, todo mundo muito feliz, é uma linha expressa, chega rápido em casa, então está todo mundo muito satisfeito. Uma linha também destinada para os trabalhadores do Pátio Norte Shopping será em breve inaugurada, segundo o Daniel Carvalho, presidente da MOB. E a próxima etapa do programa, que será nas próximas semanas, que é a linha que a gente vai interligar. Aqui é o bairro Araçagi, Vila Luizão, Divinéia, Solimar, Brisa do Mar. Uma linha que virá pela Nova Litorânea, onde aqui estamos, inclusive, que também é uma obra da MOB, uma obra do governo Flávio Dino, do governo do estado do Maranhão.
até o terminal da Praia Grande. Então, praticamente cortando toda a cidade. E a TV Guará vai ampliar a campanha Natal Solidário. Hoje recebemos mais 50 cestas básicas da empresa Cimento Bravo, que vão ser destinadas à Pastoral de Rua Fraternidade, o Caminho, e também à Fazenda da Esperança. Os pontos de entrega continuam sendo aqui na sede da TV Guará, que fica no bairro Renascença, de 8 da manhã até 6 da tarde, e também na empresa parceira, a B2O Partners. Contamos, claro, sempre com a ajuda de todos os nossos telespectadores nessa campanha. Essas foram as nossas informações de hoje. Uma ótima noite para você. Amanhã a gente está de volta. Até lá.